Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite e boa noite, né? Como diz o povo aí. Nós estamos hoje, né, dia 26 de outubro de 2021. É um momento histórico no país, onde um presidente está sendo, vamos dizer assim, foi votado um relatório onde o presidente aparece pelo menos 9 crimes, né? E a gente está aqui olhando isso tudo, né, através da rede social, através da televisão, através de reportagens. O dia todo foi a discussão e nós tivemos aí uma votação, foram 7-4. E eu vi as afirmações daqueles que votaram contra, e são afirmações que até se for olhar de forma assim muito cega, a palavra cega vai ter que entrar aí, tem até seu ponto de vista com razão, né? Dizendo que não investigou lá a questão do consórcio Nordeste. Um falou, o outro falou, não, mas protegeu fulano, cicrano, e o outro, não, porque na hora que veio os técnicos sérios para poder falar, vocês não ouviram. Bom, eu acho difícil, minha palavra é eu acho difícil. Eu acho difícil você, quando fala em investigar um caso a nível estadual e você jogar numa CPI que durou 6 meses, os 6 meses é um tempo muito longo, né, para uma investigação, e é um cara dizer que não foi investigado direito. A gente sabe, e aí eu vou falar isso com muita certeza, que a vacinação no Brasil, não é a vacilação não, a vacinação no Brasil só começou a ocorrer de verdade, de fato, quando iniciou a CPI. Até a CPI iniciar, isso é um fato histórico, nós tínhamos aí uma negação só, dizendo que era vacina, afirmando que a vacina virava jacaré, e as afirmações eram diversas que nós talvez não queiramos nem lembrar. Hoje chegamos aí a um número X de vacinados, e também completamos nessa data, né, 26 de outubro de 2021, 606 mil mortos pela pandemia da Covid-19. Não dá para acreditar, e não dá para acreditar mesmo, que esse caso da pandemia da Covid-19 que acontece no mundo, nós, o Brasil, temos aí um número X de pessoas, temos um número tão grande de pessoas que morreram pela Covid-19. Dificilmente eu acho que a culpa é só do Bolsonaro. Desculpem os que odeiam o Bolsonaro, a culpa não é só do Bolsonaro. A culpa também é do presidente da Câmara, inclusive o que já se foi, né? O presidente do Senado, inclusive o que já se foi também do atual presidente da Câmara e o atual presidente do Senado. A culpa também, e eu vou dizer de verdade, é de cada brasileiro que, na sua prática de vida, ignorou os protocolos sanitários, né? Cada brasileiro que ignorou o protocolo sanitário. Também a culpa né, vamos dizer assim, do presidente da República, sobretudo dele, porque ele, como presidente, na última quinta-feira ele propagou aí na internet um fake news e disse que a culpa era da revista Exame, né, ou Vexame. A revista Exame postou. O interessante, uma coisa que eu quero pensar e quero dizer, quando a revista fala mal do presidente, ele encara como fake news. Quando a revista apresenta algum fato, alguma observação em relação ao presidente da República, o presidente encara como, não, isso é mentira, não é bem isso. Quando ela propaga uma fake news, ele diz que é verdade. Isso de acordo com as pesquisas, a revista se retratou e disse que não foi aquilo que quis dizer. Mas é aquilo. Depois do offshore do senhor Paulo Guedes, e para nisso Paulo Guedes aumentou mais uma vez o combustível hoje, né? Parabéns aí aos envolvidos. E a gente, quando houve a investigação do offshore de Paulo Guedes, ninguém falou nada. Ninguém, nenhuma revista, porque também os empresários de comunicação ganham dinheiro com offshore. Ou seja, a gente fica nessa situação. Amanhã, 10h30 da manhã, de acordo com as fontes da CPI, né, lá o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele vai levar, né, junto com uma comissão, os 7, né, que votaram, vão levar isso a Augusto Aras. A pergunta que eu faço, e eu pergunto isso para todos nós e para mim também, diante de tantas verdades criminosas que o presidente comete, as motociatas, você discorda de mim, tudo bem, tem todo direito. O presidente que diz que tudo é culpa dos governadores com o aumento do combustível,
O presidente que diz que usar máscara é perda de tempo, né? E propaga isso. O presidente que debochou, né? Simulando quem estava morrendo de Covid. O presidente que ficou fazendo piadinhas de eu não sou coveiro. Um presidente que brincou. A gente ainda acha que esses senadores que levaram amanhã esse relatório robusto, como está aí sendo noticiado e como eu pude ouvir a leitura do relator também, eu votei sim, né? Votei pelo relatório do Renan Calheiros, né? Embora eu não estava lá, mas votei sim. Eu acho que eu e mais não sei quantos milhões de brasileiros, o Augusto Aras vai levar isso à frente? Será que o Pacheco vai levar isso à frente? Será que o Lira vai levar isso à frente? Porque, na verdade, a pandemia está acontecendo ainda. Hoje mesmo, nós estávamos conversando com um amigo professor, embora eu seja professor desempregado, falando sobre voltar a estudar, voltar às escolas. Os estados estão voltando. Não existe nenhum tipo de preparação de fato para voltar às escolas. E além de voltar às escolas, observe bem a prática que se coloca e se destaca em nossa realidade de pobre. Eu sou pobre, miserável pecador, né? Mais pecador do que pobre, talvez, né? Comparando com a realidade de quem vai garimpar comida no lixo. A gente olha bem como que a nível federal, a nível estadual e também a nível municipal foi encarada a pandemia. Não estou aqui dizendo que agora nós vamos resolver, porque teve a CPI vai indiciar o Bolsonaro. Não, eu acho que não vai indiciar o Bolsonaro. Desculpem você que acredita que vai ser indiciado o Bolsonaro. Não vai, porque infelizmente o Augusto Aras é um engavetador da República, né? Vai engavetar isso, vai enrolar até o ano que vem. Certamente, agora com o Bolsonaro colocando o Auxílio Brasil, olha só, era a Bolsa Família, desculpem o petista de plantão, no passado nós tínhamos lá o Vale Gás, Vale Luz, Vale não sei o quê, e aí o Lula organizou tudo numa bolsa e criou o Bolsa Família, temos o Bolsa Família, e a direita com inveja criou o Bolsonaro, né, mas deixa pra lá, e nós tivemos aí, né, agora ele vai e muda o nome para Auxílio Brasil. E observa bem como que ele está propondo isso. Qual foi o motivo que a Dilma foi cassada? A Dilma foi cassada porque ela estourou, ela pedalou, ela criou uma situação em que ela não cumpriu, né, a questão do teto de gastos. A Dilma foi cassada por causa disso. Agora, esse mesmo Senado, essa mesma Câmara, esses mesmos que criticaram a Dilma por isso, autorizaram, fizeram e estão furando o teto de gastos. Estão aí estão rebatizando um programa, não estão criando nada, estão rebatizando o programa com um valor de R$400, com a validade até o final do ano que vem. Qual a intenção? Todo mundo sabe que atualmente o Bolsonaro não ganha nem para síndico. Se quem discorda de mim, tudo bem, tem todo o direito. Todo mundo sabe que a derrota da família Bolsonaro na eleição do ano que vem vai ser histórica, né? Nunca no país nós tivemos uma situação dessa, né? Por exemplo, desde a reeleição, nós tivemos Fernando Henrique foi reeleito. Tivemos o Lula foi reeleito. Também tivemos a Dilma foi reeleita. O Temer não foi reeleito porque ele não foi eleito. Ele foi eleito como diz outro, na lambuja da Dilma, né? Ele foi lá de vice. Ele nem quis ser candidato para não correr risco de perder a eleição. Inclusive, nós dizíamos na época que o vampirão, o Temer era o pior presidente, né, da história. Hoje nós não. O Temer é o segundo pior. O pior é o Bolsonaro. E aí você vê, ele coloca agora, cria-se o Auxílio Brasil. Rebatiza o Bolsa Família com o nome de Auxílio Brasil, com uma validade até ano que vem. Se por acaso ele ganha a eleição, nos próximos 4 anos, ele vai ignorar a necessidade do povo, o Renda Brasil, Auxílio Brasil, sei lá o nome, né, que ele rebatizou o Bolsa Família, ele vai pegar essa renda e não vai pagar mais. Agora, se o Lula, o Ciro Gomes, sei lá, o Amoedo, o Cabo Daciolo, a Marina ganhar a eleição,
vai ter que rebolar, sacudir, plantar bananeira, dançar funk, dançar forró, dançar frevo, tudo ao mesmo tempo, para pagar o Renda Brasil. Observa bem que a gente, quando fala de política, e eu vou falar isso, quando a gente estuda ciência política, a gente fala disso. A gente, quando fala de política, inclusive isso vale a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, o primeiro ano você vai governar com o dinheiro que o outro deixou. O segundo ano, com o rendimento que você conseguiu aprovar com o Congresso, com a Câmara dos Vereadores, lá com a LERJ. O terceiro ano, você está preparando para entregar no quarto ano. Percebe bem como está criando, nós já temos um problema sério, já estamos vivendo como a Venezuela nos relatos bolsonaristas. Nós já estamos vivendo como a Venezuela, pessoas na fila do osso, pessoas comprando carcaça, pessoas fazendo, vamos dizer assim, garimpo de comida no lixo. Prepara bem como é que vai ser os próximos 4 anos, mesmo com Lula ganhando. E outra coisa, a preocupação da esquerda, e eu falo como cidadão brasileiro, como um filho dessa pátria mãe Brasil, estão preocupados em eleger o presidente. E esquece que o presidente, ele trabalha com o Congresso. Aí você elege o presidente de esquerda e elege um Congresso de direita. Você elege um presidente de direita e elege um Congresso de esquerda. E aí deixa lá o centrão que está fazendo negociata com o presidente. E você vê claramente que o Lira, né, que é o presidente da Câmara, quando o Bolsonaro anunciou, né, a famigerada história que quem tomou vacina de Covid vai ter a SIDA, né, a síndrome da imunodefesa adquirida, Facebook não bloqueou não, tá? Postou isso em suas redes, inclusive foi removido da rede, né? Agora tá lá de castigo no cantinho da tolerância, no cantinho da penitência, colocada pelo youtuber, né? O YouTube colocou o Bolsonaro de castigo 1 semana sem poder postar nada. É coisa difícil o YouTube fazer, né? Mas ele fez. Então você vê bem, ele provocou isso. Isso requer de quem é sério, de quem é deputado, de quem é sério, que se posicione. Mas não, a fala do Lira foi, não, ele vai ter que pagar por isso. E aí o comentarista que eu ouvi falar isso, eu entendi que foi pagar, tem que pagar, fiz aquela ligação assim meio, né, eu não falei nada, pelo amor de Deus, também não me processe o seu Lira, né, a verdade é essa. E você para pensar ainda, e com todo o respeito que eu tenho a quem pensa diferente de mim, para pensar ainda, quando eu fazia oposição a modo do Bolsonaro ser candidato a presidente, e as pessoas diziam que eu era maluco, né, lá no grupo da comunidade, lá no grupo Palavra da Salvação do Facebook, do WhatsApp, lá nos grupos da minha comunidade, aqueles evangélicos radicais, e ainda continuam dizendo a mesma coisa. Senhores, será que vocês não estão vendo a realidade que nós estamos vivendo? As políticas adotadas pela presidência da República do Brasil, as políticas adotadas pelo esse modelo econômico de Paulo Guedes, essa ideia que o Brasil, é um país do futuro, ainda não caiu a ficha para nós. Desculpem, vocês podem votar em quem vocês quiserem, mas votar em Bolsonaro daqui a 1 ano, daqui a, sei lá, é uma loucura. Eu disse isso no dia que ele foi eleito, eu falei isso numa live, se quiser pode pesquisar aqui. Eu dizia que nós estamos regredindo para a década de 60, inclusive eu fiz essa minha fala e depois eu botei uma foto minha, né, de boina, na época do exército, até brincando que agora já estava já na caráter, né, para a resistência. Só que nem para a resistência nós estamos tendo. Nós, eu falo nós, eu e você que está aí do outro lado, você que às vezes concorda comigo, e você que discorda de mim também, a gente quando para pensar essa porra, mas tá tossindo, né? A gente quando para, ao vivo é ruim por causa disso. A gente quando para pensar nessa política, essa política canária, essa política onde quem tem muito fica com mais e quem tem nada está perdendo até o que não tem. O evangelho que eu sou cristão católico, praticante da fé cristã católica, que eu leio, inclusive hoje a gente pergunta de quem é a culpa de nós termos tantos brasileiros desempregados?
14, 15 milhões de brasileiros desempregados. De quem é a culpa? E aí nós sabemos de quem é a culpa, se for o caso, das pessoas estarem na fila dos ossos. De quem é a culpa das pessoas que estão lá garimpando comida no caminhão de lixo, disputando resto de carne, de osso, com os cachorros nas portas de açougue? Eu não estou aqui para dizer que a culpa é do presidente. Eu posso dizer que a culpa é de quem então? Então é minha culpa. Porque infelizmente nós temos um dever e um defeito sério de caçar um culpado. Tá, eu já sei quem é o culpado. E agora, o que eu estou fazendo? Aí eu falo eu, Daniel Nonato, você do outro lado aí. O que você está fazendo de verdade para que esse quadro mude? O que de fato nós estamos fazendo? E aí eu falo independente da minha situação, desempregado. O que nós fazemos como pessoa física, como pessoa jurídica, quem é empresário, quem é igreja, quem é grupos de associações? O que nós estamos fazendo para mudar esse quadro? O interessante é que o presidente vai para uma semana retrasada, tivemos um arcebispo que falou, né, o Dom Rembrandt, que a pátria amada não é a pátria armada. Né? Aí teve um deputado louco lá que foi lá dizer que o arcebispo era isso. O outro amigo me mandou para mim que o Papa lá tem arma no Vaticano. Senhores, nós queremos ter desculpas para poder justificar a nossa posição. Só que eu justificando a minha posição política, pessoal, partidária, não vai resolver o problema do Brasil. Não adianta eu ficar no WhatsApp ou lá, aqui no Facebook, ou seja onde for, e colocar essas nossas falas, isso tudo aqui, na realidade que tá. A realidade é o seguinte: tá bom, Bolsonaro não é culpado. Ele não é culpado por toda a desgraça que nós estamos vivendo no país. Ele é inocente. Tá, então o culpado é você. Então o culpado sou eu. Porque só pode ser. Porque quando a gasolina chegou a R$3 no governo Dilma, todos nós, eu falo nós, eu não fiz isso, mas teve gente que fez isso, foi para dizer que a culpa era do PT, a culpa é da Dilma. Quando a Dilma foi caçada, agora o país vai melhorar. E aí? O que mudou? Infelizmente, até caiu o microfone, né? Infelizmente, nós, eu falo nós porque eu tô no grupo, cai de novo o microfone, né? Nós, eu e você, nós estamos num grupo onde não pode pensar, não pode dizer que discorda. Eu mesmo passo por isso, muitas das vezes sou chamado a atenção. Você toma cuidado, hein? Eu não tenho medo de dizer. Infelizmente, o país mergulhou no caos que mergulhou devido a erros históricos da esquerda, da direita e atualmente culpa do atual presidente da República. E ai de quem diga que ele é inocente, porque não tem como. Só que a culpa do Bolsonaro também é culpa de quem está na Câmara, do presidente da Câmara, que até hoje, diante dos pedidos de impeachment que aconteceram, tanto lá o chileno, né, o Launhonho, né, o filho do César Maia, Rodrigo Maia, como também o atual. Nada fizeram. Porque é interessante para eles, porque infelizmente eles não sabem quanto que custa o quilo de arroz. Eles não sabem quanto que custa o quilo de feijão. Eles não estão nem aí se você está passando fome. E aí você vai defender o Bolsonaro. Não, porque o presidente... E detalhe, as maiores justificativas que tem, a última que eu recebi, foi que o Banco do Vaticano, ele tem parte numa empresa de armas lá na Itália. E aí? E aí? A outra que eu recebi é que não é bem assim. Senhores, tudo que o presidente da República faz, isso serve também para os petistas, o Lula fazia a mesma coisa, tem explicação lógica. Eu lembro, você do PT pode ficar magoado comigo, mas não tem uma maneira de falar isso pro petista, eu falo isso na cara deles. Quando apresentou o mensalão, o que o petista... Não, mas nós não inventamos a corrupção. Agora, o Bolsonaro... Não, mas não é bem assim, olha o PT. E o interessante, desculpe eu falar assim, eu vou falar isso com todas as letras, não tenho medo. O Lula deixou de ser presidente há 10 anos. Essa é a verdade. A Dilma deixou há 5 anos de ser presidente da República. Ou seja, são 5 anos que não tem o PT na direção do país. E a culpa é do PT ainda. Desculpe a esquerda, a direita, sei lá. Desculpe aí você que assumiu a presidência da República, o seu Michel Temer.
O senhor é tão incompetente que não consegue nem receber a culpa pelo erro do país entrou, pelo desmando provocados pela sua administração, aonde você arrebentou o sindicato, fez a reforma trabalhista. E atualmente a gente vive desempregado e eu recebi semana passada uma proposta para ser MEI. Atualmente eu mando currículo para algumas empresas, eu acho mal barato, né? Manda aqui no Facebook ou no e-mail, você manda o currículo aí e fala assim, não, inscreva-se aqui. Entra no site, tá lá, para pagar 7 dias, R$30, 10 dias, não sei quanto. E você vê ainda mais, eu tenho amigos também, desempregados, conhecidos, que já estão entrando no desespero do não tem mais jeito. E essa é a visão que nós temos no Brasil às vezes. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Olha, o Bolsonaro não vai ser caçado. Com essa Câmara que tá aí, não. Como que consegue 7 votos contra e 4 a favor? Tem 4 ainda que diz que o Bolsonaro não é culpado pelas 600 mil mortes na pandemia. Tá, então culpados são vocês. Só pode ser os 4, né? Só pode ser o Marco Rogério, né? Só pode ser a gente, eu e você também pode ser o culpado. Porque, infelizmente, se você parar para pensar, esse conflito entre Bolsonaro e governadores, Bolsonaro e STF, uma frase famosa de Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu, que ele me falou e eu nunca esqueci essa frase. Em vez de tentar apaziguar os ânimos, e aí você vê aí, ele entrando contra o STF, a prova disso é que tá lá, ó, o Zé Curisco foi preso hoje, o Zé Curisco se entregou. E você vê que as pessoas que apoiaram o Bolsonaro, todos eles, estão se lascando, se lascando. Até você que votou 17 está se lascando também nessa pandemia. Vê só, Daniel Silveira, preso. O que ganhou de Bolsonaro de apoio? Nada. Roberto Jefferson, o Bob Jeff, que ganhou do Bolsonaro? Nada até agora. Aí você vai lá, Sarah Winter, a feminista, a mulher defensora da família, nada. E aí vamos continuar aí. Hoje prenderam o Zé Curisco, Zé Trovão, desculpa, não vou me processar por causa disso. E aí? O que ele vai ganhar com isso? Nada. E você que votou 17, que disse que o país seria outro, o que você ganhou com isso? Por enquanto, nada. Porque nos 3 anos de governo Bolsonaro, eu falo, o primeiro ano não teve pandemia, o primeiro ano foi um ano que ele estava adaptando, recebeu do Temer, que ele esqueceu que recebeu do Temer o governo, aí tudo bem, vamos tentar, daquilo que eu falo às vezes, até nas paróquias, quando muda de padre, aqui em Nova Iguaçu, quando muda o padre, e aí o pessoal fala assim, Daniel, o que você acha? Fala, primeiro ano o padre está adaptando, o segundo ano ele começa a trabalhar. O primeiro ano você vê o terreno, você vê o que pode fazer, o calendário que você está recebendo é o calendário da gestão anterior, então você ainda não pode mexer no calendário. Eu até aconselho, quando alguns padres amigos a gente conversa, fala, padre, se você chegou novo, não mexe muita coisa, não. A gente quando conversa como irmão, a gente fala, é o primeiro ano, vamos deixar. E quando a gente assumiu a coordenação de alguns grupos, né? A gente faz parte de alguns grupos na Igreja Católica, a gente fala que o primeiro ano a gente não pode mudar nada, que o planejamento é do outro. Agora no segundo ano veio a pandemia. E de fato, se você olhar bem a pandemia que veio, a proposta do presidente da República no primeiro momento, e vamos olhar isso, não deixe a gente esquecer isso, era receber R$200. E ele dizia que R$200 é o que dava para pagar. Tudo bem, valeu, R$200. A esquerda foi lá, não, vamos pagar 600, pagou 600. Aí falou assim, agora não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro em caixa. Aí o que aconteceu? Viu que a popularidade caiu, mandou mais uma pratinha na mão do povo. Subiu a popularidade. Agora tá acabando, não tem mais como, ele vai lá, fura o teto. E o que causou a Dilma perder o mandato foi furar o teto, não é isso? E vai botar o Renda Brasil, né? O Auxílio Brasil, Renda Brasil, resumindo, e vai furar o teto. E se bobear, não estou falando que vai ser, se bobear, se a gente não ter memória, se nós não tivermos memória, ele vai usar isso para dizer, olha, eu tenho um Renda Brasil.
Olha, senhores e senhoras, eu não estou aqui dizendo que o presidente é ruim. Eu estou dizendo que não dá para ficar com ele. Estou dizendo que não tem como governar com o Bolsonaro. Se o Brasil ficar com o Bolsonaro mais um ano, espere ano que vem nós termos que bobear uma guerra civil. Infelizmente, a minha análise de um homem de mais de 40 anos, minha análise de, vamos dizer assim, de historiador, licenciatura em História, a minha análise de formado na área de comunicação social, pela minha experiência, a minha análise de brasileiro é uma análise de um cidadão que sabe que daqui a um ano, se hoje nós temos a gasolina a R$ 7,09, R$ 7,20, se hoje nós não tivemos aumento da gasolina mês passado, esse mês outro aumento, vocês calculam comigo quanto vai chegar a gasolina até o final do ano? A meta é chegar a 10, porque disseram para mim que Deus é 10, porque a gasolina não pode ser 10 também, né? Deus é 10, a gasolina pode ser 10, por que não? Se nós continuarmos nesse pé, e aí quem falou isso foi um outro amigo, historiador, ele disse que nós vamos chegar a R$15, isso no devagando que vem a gasolina. Sabe quem vai poder andar de carro? Nós, na época do governo Lula, com todo o respeito que eu tenho ao Nove Dedos, nós tínhamos um grupo de brasileiros que podia viajar. Nós tivemos a crise no aeroporto, vocês lembram disso? Os aeroportos não tinham, vocês lembram dessa coisa? Do aeroporto não ter como receber o povo, tinha muita gente, os aeroportos lotados. A grande crise era essa. Aí nós tínhamos compra de carro, todo mundo comprando carro a prazo, o juro estava lá embaixo, né? Comprava um carro seminovo, um carro zero, servidor comprando um carro zero. O combustível estava caro, mas dava a manter, sempre está caro. Agora, senhores, para você ir daqui a ali, tem uma frase de José Simão, depois paga nós, viu, José Simão? José Simão, a frase que eu estou divulgando no teu canal aí, viu? Que ele diz que agora você vai no posto e diz assim, volto já. A gente dizia antigamente, antigamente dizia, até semana que vem, até mês que vem, enchia o tanque até mês que vem, né? Até mês que vem, a gente voltava mês que vem para poder, que dava aí. Aí depois nós passamos a encher o tanque até semana que vem, não é isso? Aí agora, no ano retrasado, até amanhã, enche o tanque, bota um pouco de combustível até amanhã, né? E daqui a pouco, vamos dizer, até daqui a pouco mesmo, chegar no posto, botar R$10, daqui a pouco eu volto. Vai ser quase igual comer arroz e feijão, tem que ser todo dia botar combustível no carro. Mas a culpa não é do Bolsonaro, eu acho que a culpa não é dele. Ele tá fazendo tudo certinho. Ele tá fazendo tudo certinho, tudo. Ele tá brigando com o STF, ele tá brigando com a Câmara, quando a Câmara não faz o que ele quer. Ele tá protegendo o filho dele da rachadinha. Ele tá gastando no cartão corporativo quase R$1 milhão por mês. Né? Ele tá fazendo motociata para poder mostrar que ele tem um apoio popular. Ele tá andando de helicóptero com nosso dinheiro. Tá inaugurando ponte de 200 metros na região do Nordeste para dizer que tá com função de prefeito, de vereador, e tá indo inaugurar. Esse é o presidente que nós elegemos. Nós não, vocês. Eu não votei nesse diabo. Desculpe, diabo, não se ofenda por isso. A gente, quando olha para isso tudo, eu sem filtro aqui hoje, estou aqui sem filtro. Quando eu falo com filtro é quando eu tô com os detalhezinhos aqui, né? Que eu boto os enfeites no vídeo. 7 votos contra Jair Messias Bolsonaro, contra a política genocida adotada por essa presidência. 7 votos, 4 a favor. Analise comigo. O Augusto Aras tem tudo para poder jogar para frente os processos do Bolsonaro. Segura. Rodrigo Maia tinha tudo para propor o impeachment. Segurou. O Pacheco, senador, tem tudo para poder jogar para frente algumas coisas. Segura. O Lira, presidente da Câmara, tem tudo para jogar para frente. Segura. Será de graça? Todo o respeito que eu tenho. Disseram que a CPI da pandemia era um circo. Não, senhores. A CPI da pandemia não era um circo. Eu acho que o circo é aqui fora, onde nós estamos.
Eu, nos meus 40 e poucos anos, recebendo vários nãos quando eu mando o meu currículo por aí, sou um palhaço. Eu vou contar para vocês, eu fui ver o emprego semana passada, eu posso contar aqui, não vou falar onde, né? E o emprego era um trabalho de 12 horas diárias, de segunda a sábado. E eu falei, aí, cara, o senhor aceita? Eu falei, claro, eu não tenho outro jeito. Então o senhor aguarda que o senhor tem nível superior, o senhor não pode ser contratado por nós. Aquilo que alguém falou de engenheiro na Venezuela, de professor na Venezuela, não sei quem, trabalhando, tá igualzinho no Brasil já. Primeira coisa que me mandaram quando eu saí da mídia diocesana, vai virar Uber. Eu não tenho carro para virar Uber, infelizmente, senão eu tinha virado bem. Meu carro não dá para ver Uber. E a gente percebe bem, desculpem, eu estou aqui muito na proposta de olhar, de perceber. Realmente eu gosto de entrar mais naquela análise, aponta aqui, aponta ali. Nós percebemos bem que existe da parte do brasileiro uma anestesia geral. Nós, quando morria lá na Itália, os 1000 mortos por dia, nós ficávamos aqui emocionados. Poxa, morreu. Nós, quando ouvimos falar que na Venezuela comia cachorro, fake news, isso aí. Olha, tá comendo cachorro na Venezuela. Misericórdia. Quando nós falamos da Etiópia, da fome e da miséria na África, provocada pela ganância dos brancos, que exploraram a mãe África como um filho da mãe mesmo faz, né? Os filhos fazem isso com as mães, exploram as mães, depois deixam as velhas lá abandonadas. Nós ficamos aqui emocionados, trocados. Não podemos permitir isso no Brasil. Já está acontecendo. Na minha porta da minha casa aqui, toda semana passa 2, 3 pessoas pedindo alguma coisa para comer. E olha que a minha casa não é casa... Eu não sei se... Eu até falei para minha mãe ontem, conversava com ela ontem, domingo à noite, sentei na varanda e conversávamos. Falei, mãe, o povo vem muito nessa casa aqui pedir comida, mãe. O povo vem muito pedir para conversar, para rezar. E falava para mamãe, mãe, por que será? Não sabemos por quê. Na rua tem várias casas, mas a única casa que eles batem na porta é na nossa. Será que é para nos tocar? Será que é para me tocar e mostrar para mim a realidade do mundo? Esse mundo está aí. A gente fica preocupado olhando para a Venezuela, olhando para a Etiópia, olhando por lá fora. Esquece de olhar para a própria cidade, o próprio bairro. 7 votos contra essa política genocida. 7 votos. E 4 votos a favor. A favor do genocídio, a favor da desgraça. E aí você vai pro Aras. Eu acredito, e com todo respeito, sem dúvida, e com muito medo de estar certo, e Deus queira que eu esteja errado, às vezes eu falava isso em algumas reuniões lá dos movimentos do Sírio, e às vezes em reuniões até do CNLB que eu faço parte, eu falo assim, tomar que eu esteja errado, né? Algumas situações de vida, análise, conjuntura, eu falo, tomar que eu esteja errado. Que o Aras toque para frente esse processo. Mas sabemos claramente, por exemplo, nós tivemos mas tivemos aí um helicóptero de cocaína. Vocês lembram dessa história? Helicóptero de cocaína? Vocês lembram dessa história? Lembra quem estava envolvido? Helicóptero da cocaína. Quem estava envolvido? Quem estava envolvido? O nosso amigo, netinho do Tancredo Neves, né? O Aécio Neves. Foi julgado? Não. E vamos continuar por aí, né? O homem que era líder do governo, mas não era do governo, o Chico, lá, o senador que resolveu guardar o dinheiro na poupança, você o que com ele? Nada até agora. Vamos continuar. O sargento que foi encontrado 30 quilos de cocaína com ele na viagem para a Espanha, no início do governo Bolsonaro. Ainda está recebendo salário. Está preso na Espanha. Observe bem, o ex-ministro do Meio Ambiente, aconteceu o que com ele? Eu acredito
e eu quero estar errado por isso, que a CPI apontou os culpados. Mas mesmo assim vai ter alguém dizendo aqui que eu estou sendo esquerdista, estou sendo taxista, multiplicalista, taoísta, sei lá, qualquer coisaísta da vida, e não quer reconhecer que faltou política pública de combate sim à pandemia. Que se houve vacinação, não foi por culpa do Bolsonaro, com a ajuda dele. A prova disso é que ele mesmo não quis se vacinar. E a última que ele inventou, primeiro ele falou, vai virar um jacaré. Agora ele inventou que a vacina está dando um HIV, promove o HIV. Lamento dizer para ele, mas a esposa dele se vacinou. Alguém conta para ele isso, tá? Também os filhos dele. Também a mãe dele foi vacinada. Ferrou. Só isso. E a gente não podemos perder o sonho. Eu sei que muita gente acredita como eu acredito num país melhor, acredito que amanhã vai ser melhor, acredito que nós vamos vencer, acredito que podemos fazer melhor. E acredito de verdade que nós, no ano que vem, devemos ter uma consciência política. Se vamos eleger Lula, vote com quem está com Lula. Se vai eleger Ciro, vote quem está com Ciro. Se vai eleger Bolsonaro, vote quem está com Bolsonaro. Fazer o quê? Desgraça? Fazer o quê? Todo mundo tem direito de errar. Com todo respeito, senhores, não adianta votar por votar. Ou não votar como alguns pregam. Mas dá medo. Dá medo. Dá medo de chegar a 2023. Dá medo. Já estamos garimpando comida no lixo. Eu falo, nós estamos porque nós somos brasileiros. Isso devia nos deixar indignados. Agradeço a você pela presença. Desculpa se eu falei demais. Eu sou Daniel Nonato, sem filtro hoje. Agradecendo a você ainda, sobretudo. Outra coisa. Eu faço trabalhos que precisar. Eu carrego peso, carrego bolsa, faço Uber, faço quase tudo. Aí eu até brinco com o pessoal, quase tudo. Não começa a inventar ideia, não. Estamos desempregados. Mas temos muitos sonhos, muita esperança. E sabemos outra coisa. Muita gente usou a pandemia para demitir pessoas. Infelizmente. E muita gente usa outras desculpas maiores e piores para a demissão. E isso é de todos os níveis. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho. Fique com Deus.